Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Mais um dia que o Senhor Deus nos concede. Mais um dia que o Senhor Deus nos dá o fôlego de vida e estamos respirando. Como é bom servir a Deus, como é bom estar com Deus. Amados, faltam poucos dias. O próximo domingo agora, a decisão está em tuas mãos. É isso mesmo, você decidir o futuro de um país e o futuro de um estado. O futuro do Brasil e o futuro do estado de São Paulo. Amados, alguém me pergunta assim: João, você é da igreja, por que você está se envolvendo com política? Sabe por quê, amados? Eu defendo isso daqui, eu defendo a palavra de Deus. Eu defendo isso. E nós temos que se colocar, aparecer, falar das nossas pretensões. E tudo que afeta isso, nós temos que ser contra. Os discípulos de Jesus se levantaram contra muitas coisas e por isso que muitos morreram. Muitos pela fé, porque se opôs ao governo da época para pregar Jesus, para falar de Jesus. E por que eu tomo uma posição? Porque o voto depende de mim e de você. Deus não vai vir na urna e votar. Deus deixou isso pra gente. E graças a Deus, nós vivemos em um país democrático. Que nós podemos falar. Em alguns países aí, de esquerda, você não pode abrir a boca, ser preso, até mesmo morto, porque você falou mal de algum tipo de governo e etc. E nós somos democráticos, eu posso falar a minha opinião e o que eu desejo para o nosso país. Amados, pense bem em quem você vai votar. Ah, João, porque não se envolva, é perigoso. Amados, nós temos exemplo da Bíblia de grandes homens que assumiram uma posição. José, ele foi governador do Egito, foi o melhor governador que o Egito poderia ter. E era um servo de Deus, que defendia a palavra de Deus. Eu vou colocar aí um vídeo, um pequeno resumo do que é Jair Messias Bolsonaro, até falado mesmo pelo nosso futuro governador Tarcísio. Né? Ele comenta numa entrevista, um podcast, né, do Flow, com o entrevistador Igor, e você vai ver por que eu decidi Bolsonaro e agora por que ele é o melhor para a nação. Vejam só, veja, compare. Mas tá falando que o Bolsonaro fez isso. Procure na internet, na fala de Bolsonaro, na fala dele. Procure ver e tenha coerência do que é o melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Vejam. Então, o futuro de uma nação, para daqui a 10 anos, 15, 20 anos, depende de você. Veja a entrevista. Veja a entrevista. Esse podcast do Flow com o entrevistador Igor. Na fala do nosso futuro governador, Tarcísio de Freitas. Deus abençoe. Vejam só. Já reparou que todo ministro do presidente é bem ligado a ele? Já reparei. Isso não chama atenção, não? Chama. Chama atenção, né? Chama. Você quer ver um negócio bacana? Jorge Seife, senador por Santa Catarina. Quem era Jorge Seife? Sei lá. Um ilustre desconhecido que ganhou uma oportunidade, foi um brilhante secretário da Pesca e hoje é senador. Rogério Marinho, senador pelo Rio Grande do Norte. Damares Alves, senadora pelo Distrito Federal. Marcos Pontes era famoso. Marcos Pontes era famoso, nosso astronauta, o único astronauta brasileiro. O cara que levou a bandeira do Brasil onde ela nunca chegou. Mas quem era Tarcísio? Não era ninguém. Está no segundo turno do estado de São Paulo e teve quase 10 milhões de votos no primeiro turno. Tereza Cristina, senadora pelo Mato Grosso do Sul. Quantos vitoriosos nas urnas nós tivemos?
Sabe, uma coisa interessante aí, para a gente parar para pensar também. Você tem um presidente que criou lideranças. Um presidente que sempre atribuiu o sucesso aos outros, aos membros da equipe. Se você resgatar as várias cerimônias que o presidente fez no Palácio do Planalto, ele dizia o seguinte: anúncio de Plano Safra, não, porque o trabalho da Tereza Cristina, não sei o quê, e está lá, por exemplo, falando do Auxílio Brasil, do socorro às pessoas, não, porque o trabalho do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes fez isso, aí está falando da transposição do São Francisco, não, porque graças ao trabalho do Rogério Marinho, porque o Rogério Marinho fez alguma coisa, aí você termina uma obra, vai na inauguração, não, porque o trabalho do Tarcísio. Ele sempre atribuiu o sucesso aos outros, ele sempre atribuiu o crédito à equipe. É como se ele não tivesse feito nada, porque ele dizia, isso aqui deu certo porque o Tarcísio fez isso. Ele nunca teve medo de atribuir o crédito. E aí, ele formou lideranças. E aí eu vou fazer uma comparação. Quem que o Lula formou nesses 40 anos? A esquerda está há 40 anos discutindo o Lula. Não tem mais nada. Não formou ninguém. Ao contrário, asfixiou Heloísa Helena, asfixiou Marina Silva, asfixiou Ciro Gomes. Não deixou ninguém florescer, ninguém aparecer. É só ele. Só ele. E agora, depois de tanto tempo, 40 anos depois, mesmo discurso, superado, antiquado, incapaz de lidar com os problemas de hoje. É por isso que a turma que trabalhou com o Bolsonaro tem admiração por ele. Ele foi um grande anteparo, um grande escudo. Ele trazia a porrada toda para ele e deixava você trabalhar. E o sucesso, ele dava para você. Ele atribuía a você. Eu tenho um orgulho enorme de ter trabalhado com esse cara. É um cara diferente de tudo que eu já tinha visto na minha vida em Brasília, de tudo que eu já tinha visto na política. É por isso que a história da ciência política ainda vai estudar muito Jair Messias Bolsonaro. E é por isso que ele consegue arrastar multidões, é por isso que ele tem o carisma que tem, é por isso que ele suportou tanta barra pesada. É um cara diferente.